Olá, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Evangelho Online, como acontece todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e depois, esse vídeo vai também para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever. Não se esqueça de curtir os vídeos e também compartilhar com aquelas pessoas, que você acha que deve compartilhar. A nossa proposta aqui é toda semana trazer um tema para que nós possamos apreciá-lo, discuti-lo, até se alguém quiser também entrar no meio dessa conversa, fique à vontade, porque é o momento do Evangelho. Vocês podem também colocar aqui as suas opiniões, fazer perguntas, É uma troca que a gente procura fazer, a respeito dos assuntos que nos dizem respeito a todos nós, E que a gente traz aqui à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Como a gente sempre fala, no Evangelho tem a resposta para tudo. O importante é que a gente saiba interpretar, que a gente possa ter realmente olhos de ver e ouvidos de ouvir. E realmente a gente acha muitas respostas para os nossos questionamentos diários. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e eu tenho certeza que vai mexer com muita gente, Porque diz respeito a todos nós e talvez merecesse realmente uma análise mais profunda, porque a gente se confunde muito com alguns termos que são colocados no Evangelho, com algumas passagens, e depois, na hora da gente colocar isso em prática aqui no nosso dia a dia, fica difícil. Hoje nós vamos falar sobre a generosidade, e eu tenho certeza de que você vai se ver aí em muitas situações, como eu mesma me vi em várias situações, e aí a gente para pensar, poxa vida, até que ponto realmente eu estou levando a minha conduta na generosidade ou na culpa? E aí esse é o questionamento de hoje. Então vamos iniciar o nosso Evangelho. Muito boa noite para vocês que entraram agora, estou vendo os nominhos aí, e a gente sempre, já é uma família que está aqui toda semana reunidos, é uma alegria para o meu coração ver vocês aqui. Então vamos começar agradecendo, ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nos é concedida de estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome do bem, em nome do amor, em nome da fraternidade. E nós te rogamos, Senhor, que seja conosco mais uma vez, que possa nos inspirar para que nós possamos entender melhor as lições contidas dentro do Evangelho, que nós possamos apreender melhor esses assuntos para que nós possamos realmente, e com toda a sinceridade do nosso coração, colocar em prática de maneira correta. Que nós possamos, Senhor, nesse instante contar com a sua presença. Como sempre, nós sabemos que estás sempre no meio de nós. E assim, com as suas bênçãos, com as bênçãos do mais alto, é que nós iniciamos o nosso Evangelho de hoje dizendo graças a Deus, e graças a Jesus, e graças a vocês também, graças a todos nós. E o trecho que eu trouxe hoje para esse assunto é um trecho que está em Mateus, no capítulo 5, versículos de 44 a 46, que diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem
os publicanos também o mesmo? E aí é uma dificuldade muito grande quando a gente lê isso e fala, poxa vida, amar o inimigo. Primeiro, duas coisas que nós precisamos ponderar desse texto. Primeiro, que o verbo amar aqui não é para ser levado no sentido literal da palavra como nós entendemos. Porque é claro e é óbvio, os Espíritos sempre nos instruem disso, que não dá para ter uma relação de simpatia, a gente ter até um bem-estar diante de uma pessoa com quem a gente não está se dando bem. Isso é impossível, até magneticamente, porque há uma questão fluídica envolvida aí no meio também. Então, a questão do amor aqui está muito generalizado. O amor aqui significa que nós devemos ter respeito por todos, não só por aqueles com quem a gente está em harmonia, mas para com todos. Que a gente não deseje o mal do outro, que a gente não puxe o tapete do outro, que a gente tenha respeito. É isso que significa. Que a gente respeite o espaço do outro. A outra palavra que nós precisamos também verificar aqui é a palavra inimigo. O que é inimigo? Inimigo, né, é o antônimo de amigo. Então, um inimigo, geralmente, é uma pessoa que já foi o seu amigo. E que se tornou uma pessoa com quem você não conseguiu equalizar, né, as situações vividas na vida em curso. Então, aquele que não concorda com as suas ideias, aquele que muitas vezes se mostrou de uma forma violenta, né, aos seus pontos de vista, a gente deu o nome de inimigo, de adversário. Aquele que não comunga das mesmas ideologias. Então, nós demos esse nome de inimigo. Ora, se nós entendemos que todos nós saímos da mesma fonte criadora, ter inimigos é uma coisa que realmente é andar para trás. Porque eu não preciso conviver com a outra pessoa, mas eu preciso me harmonizar dentro de mim em relação a outra pessoa. E a partir daí, então, eu vou ter uma relação onde eu procuro ter as minhas necessidades atendidas e também ver as necessidades do outro também ser atendidas. E se a convivência não é possível nesse momento, simplesmente se afaste. Simplesmente se afaste. Mas sem guardar, né, a mágoa, sem ficar guardando o rancor dentro de si. Porque isso, gente, é a mesma coisa que você querer prejudicar, matar o outro e você tomar o veneno. Quer dizer, a sua raiva vai só te matar, só vai te consumir e não vai chegar, muitas vezes, nem vai chegar a prejudicar o outro. Então, por que a gente começou falando desse trecho do Evangelho? Mas a gente não vai falar sobre generosidade? Porque é importante a gente entender esses significados para a gente entender agora o que a gente vai falar mesmo, que é sobre a generosidade. Porque as pessoas acham, que porque está no Evangelho, que Jesus mandou amar até os inimigos, que a gente tem que fazer tudo pelos outros. E aí começa o problema. A má interpretação de querer dizer que nós temos que fazer tudo para o outro, aí a gente já começa a entrar num terreno perigoso. Porque pessoas generosas, claro, são a luz, né, no caminho da humanidade. Pessoas, né, que têm trabalhos magníficos, ajudando pessoas, isso não significa apenas em trabalho filantrópico, mas até ajudando na sua convivência diária com as pessoas, né, que
que fazem parte do seu círculo de amizades, de trabalho, de relacionamento familiar, de tudo, né? Entretanto, existe uma generosidade que começa a vir acompanhada, e é aí que está o negócio, que a gente precisa prestar atenção. Ela começa a vir acompanhada de um sentimento de culpa. Mas como assim? O generoso, quando ele começa a querer resolver todos os problemas das pessoas, e muitas vezes veste até a capa de salvador do mundo, achando que ele tem muita virtude para poder resolver tudo para todos, na realidade, esta pessoa começa a se tornar um invasor da vida alheia. Porque ele começa com esta coisa de querer ajudar, de fazer pelo outro, né? Vai fazer com que ele se torne uma pessoa controladora da vida alheia. Então, a linha é muito tênue entre ajudar alguém e controlar esse alguém. Querer que a pessoa faça do nosso jeito, do caminho que nós achamos que é certo. E se a gente começar aqui, né, voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ver que todos nós, em algum momento da nossa existência, a gente já fez isso. Mas eu fiz tanto pelo outro, e a pessoa me pagou com ingratidão. A pergunta é, por que você fez tanto? Nós não somos filhos do mesmo Pai Criador? A capacidade que eu tenho, todos têm. Existem as limitações de cada um dentro do seu programa evolutivo? Mas se eu tiro do outro a chance dele ser independente, dele fazer escolhas, eu puxo o tapete, eu deixo o outro sem forças para lidar com os seus próprios problemas. Muita gente se acaba com uma pressão interna muito grande ao ver quem ama sofrendo. Mães desesperadas, pais desesperados, maridos desesperados, esposas desesperadas, porque está vendo o filho ou a esposa ou alguém da família sofrendo. E aí nesse momento começa a surgir a culpa e não o amor. A pessoa começa a achar que a pessoa que está sofrendo por causa dela. E se ela não tiver nada que ver com aquela história, ela acha que se ela não ajudar, não for generosa, a pessoa vai ficar sofrendo mais ainda. Então, quando a gente ama realmente uma pessoa e a gente quer ajudar a pessoa, a gente não sente esse desconforto. A gente simplesmente direciona. A gente pode até dar um conselho, a gente até pode dar um direcionamento. Mas a decisão e o que o outro vai fazer não é problema nosso. Mas é meu filho. Se o seu filho já passou de 21 anos, não é mais problema nosso. Não é mais problema seu. Era problema seu enquanto ele estava em formação. Enquanto ainda era criança e estava sob a sua educação, sob a sua instrução, sim. Mas pessoas que não têm problemas psíquicos graves e que podem muito bem tomar conta de si, devem seguir os seus próprios rumos. E se o filho errou, é ele que tem que corrigir o erro dele. E a gente vê pais tomando a frente, mães tomando a frente. Isso se dá também entre casais, o outro tomando a frente. Vai ser impossível evitar o sofrimento de quem a gente ama. É impossível.
Porque é impossível, inclusive, evitar o nosso próprio sofrimento. Porque isso tudo faz parte do processo evolutivo. E a culpa aparece toda vez que se torna necessário regular uma relação pela revisão de crenças. A crença que geralmente a gente costuma ter é: sou responsável pelo que o outro sente. Sou o motivo pelo qual isso está acontecendo. O que fiz para motivar essa dor? Quantas mães falam, olha, gente, não é fácil. Às vezes vem para o atendimento fraterno e vem a mãe e fala: olha, meu filho está nas drogas, e ela se sente culpada. O filho não trabalha, não faz isso, não faz aquilo, você empurra e ele não vai. E até quando você vai dar respaldo? Nós vivemos hoje uma geração muito estranha, porque nós vivemos uma geração de pessoas que tiveram uma infância onde a punição, a exigência e punição era muito forte, e aí criaram-se adultos que acham que agora filhos não devem ser corrigidos. Crescem com seus limites prejudicados, não têm noção do certo e errado, do que deve e o que não deve. Muitas vezes se arrimam em cima de pai e mãe. Então, essa crença de que nós somos o culpado pelo sofrimento do outro é muito prejudicial. Nós não somos culpados do sofrimento do outro. Ah, mas fulano pisou na bola comigo, tudo bem, mas como é que eu reajo a isso? Por que é que a pessoa fez? Por isso que nós precisamos rever esses nossos conceitos de generosidade e ver se surge alguma culpa, porque muitas vezes o nosso comportamento está sendo de onipotência. Queremos resolver os problemas das pessoas que estão envolvidas e achamos que temos o poder e que devemos fazer isso. Muito cuidado. A gente precisa cuidar muito da nossa vida emocional, porque parece, um paradoxo em relação ao ensinamento do amor de Jesus, que manda amar a todos e ajudar e fazer, mas tem gente morrendo de preocupação com a vida de quem diz amar e arruinando a sua própria vida por conta disso. O amor, ele não preocupa, ele liberta, ele não carrega nas costas, ele estimula. Ele não resolve para o outro, ele indica, ele orienta, ele mostra uma saída. Mas a decisão sempre vai caber ao outro. E nem sempre também aquilo que talvez a gente oriente para aquele momento é o mais adequado para aquela pessoa. Eu sempre costumo dizer que Deus é pedagogo e ele sabe como lidar com cada um dos seus filhos. Nós precisamos tomar cuidado com isso, aonde que vão os nossos limites, também para ajudar os outros. Porque também não adianta querer vestir um santo para desvestir o outro. Como já dizia minha mãe, cobre um santo e deixa o outro sem nada. Não é assim que se resolve as coisas. Nós precisamos conquistar a nossa liberdade e dar esta liberdade a quem convive conosco também. E eu vou dizer para vocês que muitas vezes essas pessoas que têm essa tendência a querer controlar
a vida pessoal das outras pessoas, se sentindo o Todo-Poderoso, acreditando que você tem capacidade de resolver todos os problemas do mundo e principalmente o problema que compete ao outro resolver, acaba travando a sua vida pessoal. A pessoa fica focada no problema alheio e esquece muitas vezes dela mesma. Porque o modelo mental dessa pessoa, na realidade, não é de generosidade, é de egoísmo. Mas como assim egoísmo? Se eu estou tentando ajudar o outro? A questão, como eu disse, não é tentar ajudar o outro, é indicar, é estimular, é orientar. Mas eu não posso tirar o livre-arbítrio, o poder de escolha do outro. E muitas vezes a escolha que a outra pessoa vai fazer não é a que você faria. E a gente vê que o grande problema hoje nas relações interpessoais é isso, é não aceitar o modo do outro ser, a decisão que o outro toma. Nem todo mundo vai nos medir pela nossa fita métrica. E o que é o egoísmo? O egoísmo é a doença do ego. O ego, gente, ao contrário do que muita gente coloca aí na mídia, que fala, porque isso é muito ego, é pouco ego, é ego mais, ego menos. O ego, né, dentro do sistema psíquico, né, definido por Freud, ele é justamente o nosso gerente, é o que fica aqui à frente, gerenciando as nossas atitudes. Uma pessoa que tem ego fraco, que não tem conhecimentos, autoconhecimento, ela tem um poder de decisão mais limitado. O que se confunde no vocabulário não é ego, todo mundo tem. Ele faz parte do aparelho psíquico. Nós temos o inconsciente, o superego e o ego. Isso faz parte, isso não tem como tirar. Como é que uma pessoa chega aqui na Terra e não forma uma personalidade? A menos que ela já traga problemas espirituais, né, de outras existências. Mas ela vai formar uma personalidade. Todo mundo aqui recebeu um nome quando nasceu. E essa é a sua personalidade de hoje. Que tem um ego, que é um gerente, que trata de resolver as coisas. Agora, quando esse ego, ele entra, né, no seu desequilíbrio, aí vem o egoísmo, que é quando ele se volta de tudo para ele. E aí a gente pode, né, perceber que pessoas que vão, através desse desequilíbrio, desenvolver esse comportamento de controle, de onipotência, muitas vezes até de arrogância, de querer saber muito mais do que os outros. E vou dizer mais, o egoísta, ele perde a referência de realidade. Ele acredita romanticamente que ele consegue, como diz o pai João aqui, colocar gregos e troianos em praça pública para fazerem declaração de amor uns com os outros. Lê do engano. Não consegue. Se todo esse poder realmente houvesse, o próprio Jesus teria feito toda essa harmonização à época quando esteve aqui na Terra. E nem ele o fez. E o egoísta, né, aquele que é o controlador, chega ao ponto de sonhar com a possibilidade de gerir o que as pessoas devem sentir um pelos outros. Não, você deve gostar desse, não deve gostar daquele, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo.
geralmente essas pessoas, né, que têm esse tipo de comportamento estão sempre magoadas. Claro, porque é impossível conseguir tudo isso. É impossível querer que o outro sinta do jeito que eu acho que ele deve sentir. E nem que ele faça do jeito que eu acho que deve fazer. Aí a pessoa fica magoada. Por isso que é muito importante a gente interpretar esses conceitos do Evangelho, né? Sobre amor, sobre bondade, sobre perdão e sobre essa generosidade autoritária também, que muitas vezes é só controle. Tentando comprar as pessoas com uma suposta proteção, com uma suposta onipotência. Pessoas assim têm uma disponibilidade tóxica, coloca completamente disponível para quem ama, completamente à disposição, para fazer o que ela acredita que é preciso fazer. E sobre esse ponto, eu sempre ensino uma coisa. A gente tem que estar disponível para a vida. Disponível, aberto para comunicação, para conversar com as pessoas, para se harmonizar com as pessoas. A gente deve ter essa disponibilidade dentro de nós. Mas nós nunca devemos estar à disposição dos outros. Então, existe uma diferença entre estar disponível e estar à disposição. Disponível mostra uma boa vontade, né? Uma abertura para que as coisas se resolvam através de diálogos. Mas nós não estamos à disposição. Não é na hora que o outro quer e o que o outro chega e faz do jeito que quer. Não é assim que funciona. Por isso é importante a gente perceber se somos nós que estamos tentando entrar muitas vezes no campo do outro sendo controladores, ou perceber quando pessoas também querem entrar no nosso campo para controlar. Sempre, como eu falo, né? A gente tem que ver sempre os dois lados da moeda. Muitas vezes essas pessoas que se colocam disponíveis demais para ajudar todo mundo, se sentem às vezes obrigadas a ajudar. Pagam um preço muito alto por isso. Tornam-se muitas vezes reféns na mão de abusadores, porque sempre vão aparecer aqueles abusadores, né, que vão até se encher de orgulho e fingir que muda, né, tirando vantagens disso. Então, gente, essa disponibilidade tóxica, né, ela se resume a uma palavra, que é a culpa. Por que eu tô me disponibilizando tanto assim? Peraí, onde que está o meu valor? Onde que estão os meus limites? As pessoas que realmente têm bondade no coração, elas fazem todo o bem possível ao próximo. Dá a chave para o outro ir abrir a porta. Colabora. Instrui. Indica um caminho. Mas deixa sempre ao outro para fazer a parte que lhe compete. E isso a gente já deve ensinar já o indivíduo desde criança a fazer a sua parte. Eu me lembro que eu vim de uma família numerosa. Meu pai veio na época da Primeira Guerra Mundial para o Brasil, a família da minha mãe também. E é claro que eles se tornaram colonos e foram trabalhar na roça. E lá todo mundo tem que fazer, todo mundo ajuda todo mundo.
E eu me lembro, apesar de vir numa geração depois, que a minha mãe tinha um sistema de ensinar a todos nós éramos eu tinha 4 irmãos homens, eu e minha irmã. E minha mãe ensinou aos filhos homens também a cozinhar, a ajudar na casa, a fazer tudo. E ela sempre dizia, né, como disse para mim quando eu fui mãe, filho a gente cria para o mundo. E a gente aprender a fazer as coisas. Então ela estava dando o que para a gente? Direcionamento. Ela foi muito generosa de ensinar a todos nós a nos virarmos na vida. E isso não era vergonha para ninguém. E isso depois a gente foi agradecer. Ela deixou que cada um fizesse a sua parte. Cada um tinha realmente a sua parte, a sua colaboração para fazer dentro de casa. E hoje, com essa sociedade em que é tudo muito melindroso e as pessoas ficam muito tempo hipnotizadas, né, com os aparelhos hipnóticos, que é celular, computador e televisão, as crianças não são ensinadas nas coisas básicas, não são estimuladas a cooperar, a cada um fazer sua parte, porque aí a questão não é só pelo serviço doméstico, é uma questão psicológica. A pessoa vai aprendendo o que é a parte dela e o que é a parte do outro. Eu me lembro que, né, a gente dividia os serviços domésticos. Olha, essa parte é sua, essa parte é sua. E a gente foi aprendendo isso, que na vida também, nas decisões, nos caminhos que nós vamos tomar, também funciona assim. Que cada um tem a sua parte a cumprir. Então eu faço a minha parte, mas eu devo deixar com que o outro faça a dele também. Por isso que quem ama legitimamente não se lança a essa ilusória missão de tomar a seu cargo a transformação das pessoas. Ninguém transforma ninguém. As pessoas vão se transformando com o tempo e quando querem. É uma missão impossível. E nem o próprio Cristo realizou isso. Como eu já disse em outros evangelhos, ele não curou todos os cegos e nem todos os aleijados, mas só aqueles que já estavam prontos para receber a cura. Generosidade, minha gente, é conquista de pessoas que já têm um discernimento e já têm a emoção também já controlada das suas sombras. Para que a gente não faça para o outro simplesmente para apagar culpas nossas. Vou ajudar para ser bonzinho, para eliminar alguma culpa que esteja dentro de mim, não. Viva o verdadeiro amor. Não faça além daquilo que você pode. Se o que você pode oferecer hoje você considera que é pouco, faça esse pouco, que esse pouco no futuro vai ser muito. Então, a culpa, resumindo, traz o desconforto por ver alguém em sofrimento. A culpa quer resolver todos os problemas alheios. Sua virtude de ajudar se transforma em controle. E aí, sente-se responsável pelo que o outro sente? Acredita ser motivo pelo qual as coisas estão acontecendo? Ou o que fiz para motivar essa dor? Você não está preparado para atuar e nem ajudar com eficiência. Perde a referência de realidade? Acredita-se mais poderoso do que é? Age como um controlador, vive constantemente na mágoa. E tudo isso tem a base no egoísmo, no ego doente.
A verdadeira generosidade é luz no caminho da humanidade, como já foi dito. Nutre os melhores sentimentos de ajuda e dedicação. Não causa desconforto ao outro. Você reconhece que não é responsável por ninguém. Com o seu melhor é capaz de ajudar e atuar com eficácia. Não se preocupa com o outro, mas liberta. Não carrega o outro nas costas, estimula o outro a crescer. Não resolve os problemas alheios, indica e orienta. Isto tudo tem a base realmente no verdadeiro amor. Neste amor que Jesus colocou aqui, que nós amemos a todos, não importa se você está de bem, se a pessoa não está de bem com você. O importante é que ele fala, amai a todos. E essa é a nossa forma de amar. Orientar, mostrar o caminho, esclarecer. Essa é realmente a verdadeira generosidade, mas não tirar a cruz dos ombros do outro, porque você prejudica a evolução do outro. Todos nós já temos o peso da nossa própria para carregar, que já não é fácil. Então, vamos deixar que cada um carregue a sua. O próprio Jesus, a caminho do Calvário, quando já estava muito cansado, recebeu a ajuda de um homem que foi retirado da multidão, chamado Cirineu. Cirineu pegou um pedaço da cruz de Jesus e ajudou no caminho a carregar, mas ele não carregou sozinho, ele ajudou, porque a cruz não era dele, a cruz era de Jesus. E é isso, esse exemplo que nós temos que ter. Ajudar o outro não é carregar pelo outro, e não é ter o controle sobre o outro. Pense nisso, porque muitas vezes somos nós que queremos controlar, ou muitas vezes pessoas na nossa vida estão agindo assim conosco. E nós precisamos mostrar onde que estão os limites. Porque todos nós recebemos uma dádiva divina do nosso Criador, chamada arbítrio, que redundantemente a gente chama de livre-arbítrio, que é o poder de escolha dos nossos caminhos. E isso é um bem que é só nosso. Ninguém, nem quem está à nossa volta, nem os seres superiores que estão acima de nós, podem interferir no nosso poder de decisão. Então, que a gente preste atenção nos nossos atos em relação às pessoas que nos cercam, no nosso comportamento com os outros. Se nós realmente estamos sendo generosos ou só estamos agindo na culpa. E eu espero que esse evangelho realmente tenha aí feito algum sentido, né? Tenha respondido talvez alguma questão sua que você já tenha vivido. Ou te preparado para uma situação ainda que vai viver, né? Nós não sabemos. Então, vamos agradecer a Deus por essa elucidação aqui, agradecer esse esclarecimento da espiritualidade, né, a respeito dessa emoção, desse sentimento, desse comportamento, para que nós possamos seguir com mais leveza na vida, sem ficarmos carregando ônus que não são nossos. Esqueça essa coisa de que a gente pode mudar o mundo, vamos colocar uma capa de super-herói, porque isso não vai acontecer. Nós podemos sim vestir essa capa de super-herói e mudar o mundo sim, mas é só o nosso mundo íntimo. Sobre esse, nós temos o nosso controle. O
controle remoto desse deve ficar com a gente, não é para dar na mão de ninguém não. Tá bom? Então vamos agradecer a Deus nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus por ter nos inspirado e ter trazido esse tema hoje tão importante para o nosso conhecimento, esse esclarecimento, para que nós, através dessa leitura, desse entendimento, possamos refazer alguns conceitos dentro de nós. Sempre é momento de mudança, sempre é momento em que nós podemos mudar o rumo das coisas na nossa vida. Todos os dias, todos os momentos, o momento presente é a nossa oportunidade, é a nossa dádiva. O presente é a nossa dádiva, é aonde nós podemos fazer as mudanças. E nós te agradecemos, Senhor, por esse evangelho de hoje, pela inspiração que nós recebemos do plano maior da vida, pelos amigos espirituais do plano maior que sempre estão aqui do nosso lado, nos trazendo tantas elucidações para o nosso espírito também. E nós, agradecidos que somos, pedimos a Jesus que abençoe cada lar aqui representado, que nos abençoe uma vez mais e que nos ajude no nosso propósito de aprender e de servir no bem sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. E muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até o final. Não esqueçam de curtir o vídeo. Daqui a pouquinho eu já vou colocar também, já vou subir lá para o YouTube. Para quem assiste pelo YouTube, vocês podem compartilhar tanto aqui pelo IGTV ou lá tem uma playlist de todos os evangelhos que nós fazemos. E muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham uma excelente semana, né? Que Jesus possa realmente nos inspirar, né? Com essas lições. De vez em quando bater uma dúvida aí no seu coração, abre o Evangelho. Sempre vai vir uma palavra que vai te ajudar. Sempre vai vir alguma solução para aquilo que você está vivendo. Para tudo nessa vida tem uma resposta. Pode ter certeza disso, para tudo. As pessoas falam, mas nem para a morte, até para a morte tem, minha gente. Até para nós que trabalhamos com a espiritualidade, a gente sabe que tudo tem uma resposta no universo. O nosso Pai, o nosso Criador, que é o próprio universo, ele é grande, ele é maravilhoso e ele nos ama com todo o amor, o mais puro amor que possa existir. Sintam-se muito amados pelo nosso Pai Criador, pelo nosso Mestre, que tão carinhosamente toma conta do nosso orbe terreno, que está sempre olhando por todos nós. Então, que a nossa semana comece muito bem, com muito amor no coração. E nos vemos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, às 20h30, no nosso Evangelho Online. Um beijo no coração. Até lá.